Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h36. Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, início de semana. Hoje, 24 de junho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques deste final de semana. Jornal Verde Vale. Quina de São João, concurso 6.462, 3 apostas acertam as 5 dezenas e vão receber mais de 76 milhões cada. O Ministério da Saúde amplia a faixa etária da vacina da dengue em doses prestes a vencer. Verstappen supera Norris nas voltas finais e vence o GP da Espanha. Operação Fundo do Poço, Justiça Eleitoral manda soltar 5 presos investigados por esquema de desvio de verba partidária. Umidade relativa do ar deve continuar em declínio ao longo da próxima semana em Goiás. 3 cidades de Goiás estão entre as 100 mais empreendedoras do país. Mega Sena, concurso 2.740, prêmio acumula e vai a 93 milhões de reais. Consumo abusivo de álcool pelas mulheres quase dobra em 17 anos no Brasil. Polícia desarticula esquema de furto, roubo e desmanche de veículos em Catalão. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h38. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, uma excelente semana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliar o público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue. A medida valerá para as localidades que tenham lotes com vencimento em 30 de junho e 31 de julho. A pasta recomendou que os governos locais liberem de forma preferencial a aplicação dessas doses para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. Atualmente, a campanha de imunização é voltada para pessoas de 10 a 14 anos. Se a estratégia não permitir o uso oportuno das doses, as secretarias de saúde poderão lançar campanhas para a imunização de pessoas de 4 a 59 anos, idade recomendada pela fabricante da vacina, utilizada no Sistema Único de Saúde, o SUS. E 3 apostas acertaram as 5 dezenas e vão dividir um prêmio de mais de 229 milhões de reais da Quina de São João. Cada uma vai levar 76.638.000 reais. As apostas são de São José do Rio Preto, Viamão no Rio Grande do Sul e Gouveia, Minas Gerais. A aposta de Viamão foi uma aposta simples feita pela Temozinha. As apostas de São Paulo e Minas Gerais foram bolões com 10 cotas. Os números sorteados foram 21, 38, 60, 64 e 70. Quem fez 5 acertos vão levar cada um 76.638.000 reais. 4 acertos, 1.714 apostas ganhadoras, cada uma vai levar para casa 11.043 reais. E com 3 acertos, foram 144.635 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$124,64. Tempo seco no interior do país mantém alerta contra queimadas. A matéria é de Alain Barbosa. Vamos ficar atento. A semana começa com tempo chuvoso e frio na região sul do país. De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, áreas de instabilidade que avançam do Paraguai, nordeste da Argentina e oeste da região sul do Brasil mantêm o tempo chuvoso no centro-norte do Rio Grande do Sul já a partir da segunda-feira, chegando a Santa Catarina. Segundo o meteorologista Heráclio Alves, essas condições, somadas a uma frente fria na região, avançará até parte do sudeste do país.
No decorrer da segunda, terça e na quarta, essa frente fria ela avança ali pelo estado de Santa Catarina, o Paraná, chegando ao oceano ali no leste do estado de São Paulo. Durante esse percurso, ele vai levando chuva, para tanto Santa Catarina quanto pelo Paraná, e chuvas em forma de pacadas, com trovoadas, rajadas de vento, não se descarta até queda de granizo. Após a passagem dessa frente fria, veio uma massa de ar mais frio, que deixa o céu com pouca nebulosidade e sem chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Isso já a partir do final da segunda-feira e no início da terça-feira, na noite de segunda-feira e no início da terça. Com isso vem uma queda de temperatura e pode até ocasionar formação de geada, principalmente no extremo sul do Rio Grande do Sul. O calor e alta umidade propiciam a formação de chuvas ao longo da semana no extremo norte do país, entre Roraima, Amapá e norte do Pará, especialmente durante as tardes. No interior do país, a massa de ar quente e seco mantém o alerta de atenção para as queimadas. Grande parte da região centro-oeste, áreas do Maranhão, Piauí, da Bahia, da região norte inclui ali o estado do Tocantins, sul do Pará e Rondônia. Isso deve manter o céu com poucas nuvens, sem chuva na maior parte do período. Umidade baixa, ou seja, no período da tarde a umidade pode ficar na casa dos 15% a 25%. E somado às temperaturas mais altas, então a semana as regiões com temperatura mais alta, justamente a região centro-oeste, áreas do nordeste e da região norte, onde pode ocorrer temperatura chega na casa dos 36 graus. Somado a isso, a umidade baixa nessa faixa central do país, podendo chegar na casa dos 25%, que pode potencializar a ocorrência de queimadas, de focos de queimadas, principalmente sobre o Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, sul de Goiás. No Nordeste, as chuvas serão menos intensas, mas contínuas, conhecidas como chuvas de inverno, se estenderão da faixa litoral do Rio Grande do Norte até o recôncavo baiano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6:43 e a Justiça Eleitoral determinou a soltura de 5 pessoas presas pela Polícia Federal na Operação Fundo do Poço, que apura um suposto esquema de desvio em 2022 de verbas partidárias do PROS. A legenda que foi incorporada pelo Solidariedade em 2023. Com as decisões da Justiça Eleitoral dos 7 presos pela Polícia Federal, somente 2 permanecem presos. O presidente licenciado do Solidariedade, Eurípides Gomes Júnior, e Felipe Espírito Santo, também investigado no suposto esquema. Na sexta-feira, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a soltura do advogado Bruno Pena, que é apontado como testa de ferro de Eurípides no suposto esquema de desvio de recursos eleitorais. Para Raul Araújo, não há elementos que justifiquem a prisão. E o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás emitiu um comunicado neste domingo informando que a umidade relativa do ar deve continuar em declínio em boa parte do estado, especialmente no período da tarde. De acordo com o documento, os goianos podem esperar por temperaturas mais baixas pela manhã e máximas durante a tarde. A previsão é de sol predominantemente ao longo da semana, podendo atingir até 35 graus em algumas regiões e 32 graus na capital. A umidade relativa do ar deve variar entre 25% e 85%. Segundo a Cimego, a condição de baixa umidade coloca Goiás em estado de atenção. E falando dos riscos da baixa temperatura, a Secretaria de Estado da Saúde está alertando para o risco de queimaduras agora durante as festas juninas. Vamos conferir os detalhes com a Leandra Matos. Durante o mês de junho é comum a produção de comidas quentes, como caldos, canjicas, quentões e a presença de fogueiras e fogos de artifício nas festas temáticas. Pensando nisso, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o UGOL, alerta a população goiana para os cuidados com queimaduras durante as festas juninas. Alguns cuidados são necessários para evitar queimaduras nesse período do ano e aproveitar as festas juninas com segurança. A primeira dica é evitar brincadeiras perigosas, como, por exemplo, pular a fogueira, que pode levar a queimaduras graves, principalmente na região dos membros inferiores. Outra preocupação são com os fogos de artifício, pois podem causar queimaduras, explosões ou até mesmo atingir pessoas próximas. É preciso alerta também para o uso responsável dos artefatos, que devem ser manuseados apenas por pessoas autorizadas.
Em caso de queimaduras, a recomendação é colocar água corrente fria sobre a parte do corpo queimada até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros Militar. Só nos 5 primeiros meses de 2024, o UGOL já atendeu 588 pacientes vítimas de queimaduras, sendo 440 adultos e 148 crianças. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, palco da primeira vitória da carreira de Max Verstappen. O Grande Prêmio da Espanha recebeu o tricampeão mundial no lugar mais alto do pódio em mais uma ocasião. O piloto da RBR superou Lando Norris, segundo colocado, e George Russell, quarto, no início para assumir a ponta e gerir a estratégia de pneus até faturar a primeira colocação. Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o primeiro pódio da temporada ao finalizar a corrida em terceiro. A estratégia dos pneus fez toda a diferença na corrida. A programação foi de 2 paradas nos boxes e os pilotos seguiram o cronograma. O início foi de pneus macios e a primeira troca foi para médios. Líder do ranking mundial, a Itália entrou como favorita e fez valer a superioridade ao vencer o Japão na Liga das Nações Feminina de Vôlei. Com 24 pontos, Egnu, eleita MVP do torneio, as italianas levaram a melhor por 3-1. É o segundo título da seleção europeia na Liga. O primeiro tinha vindo em 2022. As japonesas, por outro lado, ficaram com a inédita medalha de prata, já que nunca tinham chegado a essa decisão. Apesar da campanha invicta na fase classificatória, o quarto lugar do Brasil parece ter pesado nas análises individuais. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a sexta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho registrando movimentações em campo misto e próximos da estabilidade na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa de R$ 57,60 e R$ 67,75, mas acumularam perdas ao longo da semana passada. No acumulado semanal, os contratos do cereal brasileiro registraram perdas. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho se movimentou pouco nesse último dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou desvalorização somente em Castro, no Paraná, e verificou valorizações nas praças de Sorriso, no Mato Grosso, e no Porto de Santos, em São Paulo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem o presidente Lula foi a São Paulo, fez visita para 2 pessoas que estão idosas e já doentes. O ex-presidente Fernando Henrique e o americano, casado com brasileira, está com 95 anos, Noam Chomsky. Ele é linguista. Eu imagino um encontro de Lula com um linguista numa semana em que a língua de Lula virou notícia. Não tem como a gente não recordar, né? A primeira dizendo que está feliz com o ministro Juscelino Filho, que está indiciado por corrupção pela Polícia Federal. Lula não seguiu o bom exemplo do então presidente Itamar Franco com seu ministro-chefe do Gabinete Civil, Henrique Argrives. Henrique Argrives sofreu uma acusação, não estava nem indiciado, sofreu uma acusação, saiu do governo e comprovou inocência e voltou para o governo. Ficaram de cabeça erguida o ministro Argrives e o presidente Itamar. O presidente Lula, com essa atitude, deixa tudo, né? Um ministro não pode ficar abaixo de uma suspeita. E não é suspeita, é indiciamento já. A outra, ele deu uma declaração que o leilão do arroz foi anulado porque tinha falcatrua. Mas não explicou para ninguém se estão investigando a falcatrua, quem são os suspeitos, quem são as pessoas envolvidas. E mais, aumentou a briga com o Rio Grande do Sul, né? Diz que vai financiar outras áreas produtoras de arroz, que não o Rio Grande do Sul, né? Até que baixe o preço. Isso numa semana em que ele recebeu representantes da Federação do Arroz, lá da FENARROZ, né? Resultado, o prefeito de Porto Alegre está dizendo que o governo não botou um centavo nos abrigos lá de Porto Alegre, dos desabrigados das enchentes, né? A outra declarou que a emenda da blusinha
foi um jabuti, quer dizer, alguém botou escondido lá. Quem botou foi o próprio líder do PT, senador Jacques Wagner. A outra disse que a indústria automobilística não investia há 40 anos no Brasil. Gente, entre 2008 e 2010 investiu 20 bilhões de dólares. Depois disse que a indústria automobilística vendia 3 milhões e 800 mil veículos quando saiu, e quando voltou apenas 1 milhão e 800. Não, estava vendendo 2 milhões e 300 depois de uma queda violenta no governo Dilma, e depois ainda teve a pandemia, né? Depois ainda fez uma declaração dizendo que a Lava Jato foi feita para destruir a Petrobras. Não, quem destruiu a Petrobras foi a corrupção, principalmente de gente do PT, que foi presa, processada e descondenada. Só para a gente lembrar, só o gerente de engenharia, um mero gerente de engenharia da Petrobras, o Pedro Barusco, devolveu 182 milhões que estavam na Suíça em nome dele, só para a gente ter ideia, né? A outra coisa, ele culpa o presidente do Banco Central dos juros. Os juros, o Campos Neto, isso e aquilo. Gente, no governo Lula 1 e no governo Lula 2, o juro, a média do juro real foi 19,4% juro real ao ano. No governo Lula 2, 11,8%. No Banco Central Independente, 7,9%. O juro real, tá? Isso foi publicado pelo Estado de São Paulo com base em levantamentos da Austin Rates, né? Só para lembrar, no governo Bolsonaro teve um período de juros reais negativos, numa época que teve deflação por 2 anos. A média do governo Bolsonaro foi 0,6% de juro real. Só para a gente imaginar essas coisas que muitas vezes ficam só na manchete favorável e a gente tem que saber o que está acontecendo afinal, né? Qual a realidade. Mas, enfim, vai ser uma semana muito parada em Brasília e eu até arrisco dizer que isso é bom. A escola austríaca, pelo menos, acha que quanto menos Estado, melhor, porque vai estar todo mundo em Lisboa. Presidente da Câmara, presidente do Senado, deputados, senadores, vários ministros de Lula, vários ministros do Supremo, lá no evento, mais um evento. Gilmar Mendes, do instituto lá dele, a Fundação Getúlio Vargas está associada também a esse evento. Eu não sei como vai ter 288 palestrantes sobre temas jurídicos e globalização. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Preços baixos de verdade, produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h54. Primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. No próximo bloco, Mega Sena acumula, prêmio vai a 93 milhões de reais. Consumo abusivo de álcool pelas mulheres quase dobra em 17 anos no Brasil. Polícia desarticula esquema de furto, roubo e desmanche de veículos em Catalão. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir já já. Logo após o break comercial, não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h05, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira, início de semana. Olha, o sorteio do concurso 2740 da Mega foi realizado no último sábado em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. O prêmio para o próximo sorteio acumulou em 93 milhões de reais. Os números sorteados foram 13, 16, 17, 34, 41 e 47. 108 apostas fizeram a quina, cada uma levou R$38.469. Já 6.950 apostas fizeram a quadra e cada uma levou para casa R$854.
O próximo sorteio da Mega acontece amanhã, terça-feira. E o abuso de bebidas alcoólicas entre as mulheres subiu 7,8% para 15,2% entre 2006 e 2023. Isso significa que quase o dobro de entrevistadas declarou ao Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico tomar 4 ou mais doses em uma mesma ocasião. A pesquisa realizada anualmente pelo Ministério da Saúde monitora indicadores sanitários da população brasileira. O Vigitel também revelou um aumento maior no consumo abusivo entre os adultos com idade entre 25 e 34 anos, variando 21,7% em 2006 para 29,8% em 2023. 7/6. Agressão física é frequente entre mulheres de 15 a 69 anos. Essa triste estatística quem nos traz é Igor Pereira. O Atlas da Violência, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública, aponta que a partir dos 15 anos, a violência física passa a ser o tipo mais comum sofrido pelas mulheres. Na faixa etária de 15 a 19 anos, as agressões correspondem a 35% dos casos. Entre mulheres de 20 a 24, o número sobe para 49% e se mantém acima dos 40% entre mulheres até 59 anos. Segundo a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas, a violência de gênero atinge todas as classes sociais. É uma violência democrática. Ela acontece em todas as classes sociais, das mulheres escolarizadas, não escolarizadas, das mulheres mais pobres às mulheres mais ricas. E ela é cometida também por homens, principalmente, que têm nível superior, quanto aqueles analfabetos, porque é um modelo de educação que é dado tanto às pessoas com alto poder aquisitivo quanto aquelas que não têm um bom poder aquisitivo. Por isso que a gente fala que é democrática. O Atlas também mostra que, em casos de violência doméstica e familiar, os homens são os principais agressores, respondendo por 86% dos ataques. De acordo com a pedagoga, o primeiro passo para quebrar o ciclo da violência é a denúncia. Então a gente precisa ir nas delegacias ou falar para alguém da rede socioassistencial, no CRAS, no CREAS, ou no Ministério Público, ou na Defensoria, dizer, olha, estou passando por isso, o que eu posso fazer para romper com essa violência? Mas se essa mulher ela não tem condições ainda de registrar uma ocorrência criminal, ela pode pedir a medida protetiva para se resguardar a integridade física e psicológica dela. Você pode denunciar a violência contra a mulher ligando para o número 180. A ligação é sigilosa e funciona 24 horas por dia em todo o território nacional. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. Em uma operação que aconteceu no último sábado, a Polícia Militar de Goiás desarticulou um grupo especializado em roubar, furtar e desmanchar veículos para depois vender as peças do mercado. A operação aconteceu em uma propriedade rural localizada em Catalão, próximo a GO 330, com acesso a Ipameri. Era nesse imóvel que o desmanche acontecia, de acordo com a PM. 4 pessoas foram presas. Além de atuar no sudeste de Goiás, o grupo também agia no Triângulo Mineiro e São Paulo. De acordo com a Companhia de Policiamento Especializado CPE, os criminosos causaram prejuízos de mais de R$2,5 milhões às vítimas. De acordo com o portal Zap Catalão, foram identificados 4 veículos que haviam sido furtados, porém, mais de 20 foram desmanchados no local. Um dos presos na zona rural possui histórico criminal por roubos a bancos e outros crimes. E 3 cidades de Goiás estão entre as 100 mais empreendedoras do país, de acordo com um estudo realizado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. São elas Goiânia na 10ª posição, Aparecida na 35ª posição e Anápolis na 45ª posição. Em 2022, Goiás participava do ranking com Goiânia, Anápolis e Aparecida. O índice das cidades empreendedoras foi lançado em 2014 e chegou agora à 7ª edição. Em sua primeira versão, as 14 maiores cidades brasileiras foram analisadas, passando-se para 32 na edição anterior de 2015.
número que foi mantido até a 4ª edição publicada em 2017. 7h10. Novo mapa do turismo de Goiás passa a contar com 86 municípios. A reportagem é de Ágata Couto. A Goiás Turismo divulgou o novo mapa do turismo 2024, que passa a contar com 86 municípios distribuídos em 12 regiões turísticas. 13 municípios saíram do mapa porque não cumpriram os requisitos exigidos pelo Ministério do Turismo. São eles: Bonfinópolis, Santa Cruz de Goiás, Goiandira, Novo Gama, Aurilândia, Damianópolis, Divinópolis, Nova Roma, Buriti de Goiás, Jaraguá, Moçâmedes, Mundo Novo e Teresina de Goiás. Já outras 4 cidades se empenharam e conseguiram entrar para a nova configuração do mapa do turismo. Anhanguera, menor município de Goiás, com cerca de 1.000 habitantes e reconhecido pela festa do Limão Tahiti. Catalão, com o turismo de negócios consolidados e as tradicionais congadas. Cidade Ocidental, reconhecida pela gastronomia com base no doce de marmelo, patrimônio cultural e imaterial de Goiás, e Campinorte, banhado pelo Lago Serra da Mesa. Os gestores municipais podem consultar e obter o certificado de adesão no site mapa.turismo.gov.br. De Goiânia, Ágata Couto, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12. O Brasil está pronto para a estreia da Copa América contra a Costa Rica nesta segunda-feira, às 22h, horário de Brasília, no Soft Stadium, pela primeira rodada. A seleção está no grupo D, que conta ainda com Paraguai e Colômbia, a última adversária do Brasil, na primeira fase. No domingo, o técnico Dorival Júnior confirmou novidades na equipe titular. Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, ficou com a vaga de Wendel, do Porto. Na defesa, Éder Militão substitui Lucas Beraldo. Agora o Brasil terá a estreia de Alisson. O Brasil da estreia mandará a campo Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. E o Flamengo dominou o clássico, mas demorou para conseguir abrir o placar somente aos 40 minutos da segunda etapa, depois de Calegari cometer pênalti em Bruno Henrique. Pedro marcou o gol da vitória por 1-0 sobre o Fluminense neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Flamengo chegou a 34 pontos e manteve a liderança do campeonato. O Fluminense continuou com apenas 6 pontos na última colocação da competição. O Fluminense volta a jogar na quinta-feira, quando recebe o Vitória no Maracanã. O Flamengo vai a Caxias do Sul enfrentar o Juventude na quarta-feira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. A colheita da soja está tecnicamente concluída no Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim semanal da Emater daquele estado. Somente nas regiões Sul e Campanha, os produtores ainda exploram lavouras tardias na tentativa de obter grãos que estejam minimamente em condições comerciais. Mesmo nessas regiões, as unidades de beneficiamento e armazenagem estão relutantes em receber o produto, exceto sobre condições especiais de preço e qualidade mínima. Nas áreas de pós-colheita, a presença de plantas espontâneas de soja com alta incidência de doenças. Em lavouras onde será semeada a cultura do trigo, as plantas remanescentes estão sendo eliminadas. Os produtores deram continuidade ao planejamento da próxima safra, realizando operações de correção dos danos causados pelas chuvas recentes. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E Goiás terá uma plataforma para facilitar a exportação do estado na China. Trata-se de um acordo com o maior porto alfandegário do país asiático, em Xungyang. A parceria foi firmada em missão da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do Estado e pode impulsionar as importações chinesas. O objetivo agora é também, como parte do referido acordo, estabelecer uma base para o comércio exterior no país. Ela será construída no mesmo espaço onde o escritório do Porto Seco de Anápolis deve ser construído na zona portuária. A cidade de Xungyang é considerada um ponto estratégico de comércio, pois ela foi criada justamente para dividir com Pequim as funções administrativas. O município conta com um distrito industrial, zonas de livre comércio e armazéns alfandegários.
E o Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o debate sobre o porte de maconha. A matéria de Norberto Notari. O Supremo Tribunal Federal retomará nesta terça o debate sobre o porte de maconha para uso pessoal após divergência de Toffoli. O ministro abriu um terceiro entendimento no julgamento sobre a descriminalização que se arrasta desde 2015. Para o magistrado, a legislação vigente é constitucional e já não criminaliza o usuário, ou seja, não tem natureza penal, mas sim administrativa. Até o momento, o placar segue por 5-3 pela descriminalização. Apesar dessa discussão, independente do resultado, a votação não representa a legalização da droga no país, como explica o professor de Direito Criminal do IBMEC do Rio de Janeiro, Taiguara Líbano. Por nenhuma das manifestações proferidas pelos ministros não pretende a legalização da conduta do porte de droga atualmente ilícita para consumo pessoal. A divergência gira em torno de considerar esta conduta um ilícito penal, portanto, aqui considerado um crime, ou um ilícito administrativo, com previsão de uma sanção ou não. Então, essa é a divergência. Mas há um consenso entre os ministros que se trata de uma conduta ilícita. A divergência gira em torno de reconhecer uma ilicitude no âmbito criminal ou apenas no âmbito administrativo. O especialista detalha ainda o teor da decisão do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli apresentou um voto divergente em relação aos votos proferidos pelos ministros que já haviam se manifestado anteriormente. Nós tínhamos anteriormente 5 votos para a descriminalização do porte de cannabis, maconha, para o uso pessoal. Outros 3 ministros tinham votado para manter essa conduta como um crime, punido com pena alternativa, como prevê a lei de drogas. E o ministro Dias Toffoli apresentou uma divergência, entendendo que deveria se manter a sanção atualmente prevista, mas reconhecer que não se trataria de crime. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Gilmar Mendes, Rosa Weber, que já está aposentada, votaram a favor da descriminalização. Cristiano Zanin, André Mendonça e Cássio Nunes Marques votaram contra. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. 7h18, último intervalo do Jornal Verde Vale desta segunda-feira. No próximo bloco, portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito começa em julho. Claro, também espaço para as nossas notícias locais com J. Pereira. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta segunda-feira. Olha, a partir de 1º de julho, os donos de cartão de crédito poderão transferir o saldo devedor da fatura para uma instituição financeira que oferecer melhores condições de renegociação e que entrará em vigor uma resolução do Conselho Monetário Nacional aprovada em dezembro do ano passado, que busca diminuir o endividamento e melhorar a capacidade do consumidor se planejar. A resolução é a mesma que, desde janeiro, limitou os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% da dívida. Não estava prevista na lei do programa Desenrola a portabilidade do saldo devedor da fatura, que foi aprovada na reunião do Conselho no ano passado. E diante de um cenário de abandono da capital federal, enfrentará essa semana Diante de um cenário de abandono que a capital federal vai enfrentar essa semana, já que deputados, senadores estarão indo para Portugal, como disse Alexandre Garcia, o governo Lula teme que o prazo para aprovar a regulamentação da reforma tributária se torne extremamente apertado. Além disso, o governo busca uma fonte de compensação para a desoneração da folha de pagamentos até 19 de julho, data em que começa oficialmente o recesso parlamentar. Na prática, deputados e senadores já estarão em recesso na Câmara e também no Senado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, liberaram a presença dos congressistas para que possam viajar aos seus estados e aproveitar as festividades de São João. PEC da anistia de partidos avança na Câmara e deve travar no Senado.
Vamos saber dos detalhes com Yuri Hudson. O presidente da Câmara, Arthur Lira, desengavetou nesta semana uma proposta de emenda à Constituição que anistia partidos políticos de pagarem multas por descumprirem a cota de repasses de recursos a negros e mulheres. No entanto, essa matéria não deve contar com a celeridade que se espera de Lira no Senado Federal. A proposta acabou desengavetada pelo presidente da Câmara, mas já nesta semana, Arthur Lira percebeu que não será fácil dar andamento à PEC. No Senado Federal, a matéria foi duramente criticada, inclusive por um desafeto de Lira, Renan Calheiros, que também é de Alagoas. Em que nós estamos preocupados com o equilíbrio das contas públicas, nós temos que votar uma anistia para absolver aquelas pessoas que cometeram crime e desviaram dinheiro público. Essa PEC é defendida principalmente por presidentes de partidos, isso porque retira punições a siglas que não cumpriram as cotas de recursos públicos para candidaturas conforme critério de cor e gênero. O relator da matéria, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, diz que ainda fará ajustes à proposta e vai aprimorar o texto até que haja um consenso para a votação. No entanto, no que depender do senador Jorge Cajuru, o tema não entrará na pauta. Para mim, trata-se de uma ode à impunidade, uma forma de dizer aos brasileiros: ajam irregularmente, senhoras e senhores, cometam crimes. Além de propor a anistia aos partidos que não cumpriram as cotas, criar uma imunidade tributária para partidos e institutos ligados a partidos, a PEC também reduz a cota racial de 30% para 20%. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33 e a Polícia Militar de Goiás apreendeu na tarde do sábado mais de 100 quilos de maconha e skunk dentro de uma câmara fria de um caminhão frigorífico no município goiano de Lagoa Santa, na divisa com Mato Grosso do Sul. A interceptação foi feita pelo Comando de Operações de Divisa, o COD, em conjunto com as equipes da Polícia Militar do Mato Grosso e da Força Tática do Mato Grosso do Sul. Segundo a corporação, a droga está avaliada em mais de R$2 milhões. De acordo com a ocorrência, a droga estava escondida dentro da câmara fria de um caminhão. O condutor do veículo teria informado aos policiais que o caminhão foi carregado no município de Sinop, em Mato Grosso, e teria como destino final o estado do Rio de Janeiro. Para transportar a droga, o homem, que não teve a identidade revelada, receberia R$50 mil. E o governador Ronaldo Caiado viaja hoje para Portugal, onde será palestrante do 12º Fórum de Lisboa sobre os impactos do agronegócio na economia global. O evento acontece nesta quarta-feira. O retorno está previsto para o próximo sábado. Com isso, o vice-governador Daniel Vilela assume o comando do governo do estado pela 8ª vez em 18 meses, desde que foi eleito na chapa com Caiado em outubro de 22 e foi empossado no cargo em janeiro de 23. O evento em Lisboa é organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, com a colaboração do Lisbon Public Law, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Escolas do Futuro oferecem vagas em cursos gratuitos. Os detalhes com Leandra Matos. As Escolas do Futuro de Goiás, unidades da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, abriram editais oferecendo 892 vagas em diversos cursos de qualificação e capacitação da educação profissional e tecnológica. As vagas são distribuídas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Mineiros, Goiânia, Santo Antônio do Descoberto, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. As oportunidades incluem áreas desde matemática básica até pilotagem de drone, passando por marketing digital, mídias sociais, programação de computadores e planejamento e criação de novos negócios. Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site efg.org.br/editais. Os candidatos serão avaliados e selecionados por ordem de inscrição, conforme o sistema de fluxo contínuo descrito nos editais. A convocação dos aprovados será realizada por e-mail ou telefone, informados no momento da inscrição. De Goiânia,
Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias.